Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. E hoje é dia de livro notável. O que eu escolhi para hoje foi esse aqui, 8 Viagens ao Brasil, do designer paulistano Gustavo Piqueira. Ele foi publicado pela Martins Fontes em 2017. No século XVI, o alemão Hans Staden esteve aqui no Brasil por 2 vezes em busca de aventura, e ele encontrou mesmo. Ele naufragou, ele combateu contra corsários franceses e indígenas, ele acabou capturado pelos tupinambás, que eram antropófagos. Enfim, acabou escapando de ser devorado, voltou para a Europa e lá ele publicou o primeiro livro impresso que fala do Brasil. O título do livro, eu até escrevi aqui porque é muito comprido, é o seguinte: História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homburg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora a traz a público com essa impressão. E esse livro ficou conhecido também pelo seu título mais curto, que é 2 Viagens ao Brasil. Então, foi com base nesse documento histórico que o Gustavo Piqueira criou o seu sensacional 8 Viagens ao Brasil. Para quem não conhece ainda esse moço, vale aqui uma descrição sucinta. Gustavo é arquiteto, formado pela FAUSP na década de 1990, onde eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo e de conviver com ele no nosso querido LPG, Laboratório de Programação Gráfica da faculdade. Hoje ele acumula mais de 500 prêmios internacionais e ele transita livremente em todas as áreas do design gráfico, a parte de produtos, ilustração, tipografia e também na literatura. Ele já tem mais de 30 livros publicados, alguns eu tenho aqui, e, gente, cada livro é uma verdadeira aula de produção gráfica. Nesse 8 Viagens ao Brasil, por exemplo, a gente tem, assim, fora o conteúdo histórico, literário, documental mesmo dele, a gente tem um produto gráfico bem diferenciado. Cada detalhe desse produto vai descrevendo uma parte desse universo que a gente vem explorando aqui no canal. Então tem o estojo, tem a forma de encadernação dos volumes, tem o manuseio, as ilustrações, a técnica gráfica que ele usou. Então, muito interessante. O livro vem dentro de um estojo, com aquele encaixe tipo tampa e fundo, e armado em papelão, revestido com papel impresso a 4 cores em offset e por dentro forrado com um Color Plus preto. A imagem é uma reprodução de uma gravura do Theodore Debris, do século XVI, colorida e então impressa em offset 4 cores. Então aqui dentro vem os 8 volumes que compõem esse livro. Todos eles sem capa, com costura aparente, e todos impressos em papel Pollen Bold 90 gramas, em offset. A numeração dos volumes é feita à mão, com uma impressão com um clichê de madeira, de MDF, entintado com tinta tipográfica e impresso à mão. No volume 1, a gente tem um texto ficcional e ele está todo ilustrado com xilogravuras reproduzidas da obra original do Hans Staden. No volume 2, a gente tem uma mistura. A professora Neide Avalone é uma pessoa fictícia, mas a maior parte das informações que estão no texto são reais, documentais. E o texto trata sobre o nascimento da cultura impressa e a sua influência na formação da imagem do Brasil.
No livro 3, a gente tem uma transcrição do texto original do Hans Staden e as ilustrações são do Theodore Debry. Esse Theodore Debry é um gravador também do século XVI, um belga, que se notabilizou pelas gravuras retratando o Novo Mundo, com o detalhe de que ele nunca saiu da Europa. Então a reprodução das imagens, a reprodução das figuras humanas aqui que ele faz, são muito mais europeias do que americanas, claro. O livro 4 é um livro-imagem, então ele mescla e faz colagens de trechos de gravuras do Debry com fotos de presidentes, imperadores, ditadores brasileiros. O livro 5 é aquilo que a gente chama de livro-objeto, né? Também ficcional, seria um texto dessa Shirley Souza Hervold, mas ele vem totalmente rasgado à mão. Só termina com essa frase, pelo menos é o que eu acho. Então ele é mais fininho, né? E foi impresso e depois rasgado à mão. Então cada exemplar da tiragem é diferente, porque esse rasgado cada vez sai de um jeito. O livro 6 traz trechos da narrativa original do Hans Staden, mas a ilustração são fotos atuais de Ubatuba, de lugares de Ubatuba, que é mais ou menos o litoral por onde o Hans Staden ficou aqui preso pelos tupinambás. No volume 7, então ele combina algumas gravuras originais do Hans Staden com gravuras do Theodore Debry. E termina no volume 8 com esse outro personagem aqui ficcional, Marcão, que tem as fotos e uma história em quadrinhos. É muito legal. Bom, esse livro, esse produto, infelizmente está esgotado. Então a editora publicou esse Primeiras Impressões, que concentra o conteúdo documental, né? Não ficcional desse outro volume aqui. Vale a pena conhecer, viu? Não só esse livro, como todo o trabalho do Gustavo Piqueira. Eu deixei aqui na descrição o link para o site do Gustavo Piqueira, onde tem informação sobre esse livro e todos os demais que ele publicou. E também para o site da Casa Rex, que é o estúdio do Gustavo Piqueira em sociedade com a Samia Jacinto. Lá tem todos os trabalhos que ele desenvolveu com ela também, que são muito bacanas, tem muita documentação, vale a pena acessar. Então, espero que vocês tenham gostado e concordem comigo que esse realmente é um livro notável. E por hoje é só. Tchau, tchau, até mais!